Queridos, bom dia. Essa temática de teorias demográficas, ela dá um suporte para um conteúdo maior, que é o conteúdo de demografia como um todo. Quando a gente fala em população, o conteúdo de população ou de demografia, normalmente ele está aí destrinchado, distribuído em alguns subtópicos que são muito importantes e relevantes serem estudados de forma separada, para depois, em consonância, haver uma interpretação melhor, uma absorção de forma macro, mas associando aí a essas peculiaridades. Então, quando a gente vê, por exemplo, os aspectos populacionais no geral, com toda uma conceituação, que seria taxa de natalidade, taxa de mortalidade, mortalidade infantil, crescimento vegetativo ou natural, tá? Entre outras temáticas, transição demográfica, primeira fase, segunda fase, terceira fase, caracterização de uma população, de uma sociedade, como por exemplo a sociedade brasileira, com todas as suas nuances ao longo da sua história, né? Entra também, é fundamental absorver o que nós chamamos de teorias demográficas. Mesmo que a gente às vezes não perceba essa temática sendo cobrada de forma mais direta no Enem ou em outros processos seletivos, porém de forma indireta ela sempre estará embutida ou estará indissociável a outros pontos envolvendo esse conteúdo de população ou demografia, tá bom? E quando a gente fala em teorias demográficas, surgem aí 4 teorias bem marcantes, bem presentes, né? E que tem muitos seguidores, algumas controvérsias, surgiram em contextos históricos distintos, diferentes, mas cada uma tem sua importância, teve sua relevância, e ainda hoje algumas delas irão apresentar alguns seguidores ou apoiadores, né, dessas teorias populacionais, sobretudo no que concerne crescimento populacional, crescimento demográfico, em detrimento de todo o contexto econômico, político, claro, social, cultural e étnico. Então, tem todo um aspecto específico associado a pontos extremos do globo, tá bom? A recortes específicos do globo. Então, dentro dessas teorias demográficas, aquela que vocês escutam falar com uma ênfase maior, acredito eu, é sobre a teoria malthusiana. A teoria malthusiana, queridos, a gente associa muito a uma frase que Thomas Malthus proferiu entre o final do século XVIII, pegando aí já o século XIX, né, sobretudo já no século XIX, quando ele associou essa teoria a toda uma dinâmica populacional mundial, mas de forma assim pontual, especificamente em 1798. Por que em 1798? Porque em 1798 ele publicou um livro chamado Ensaio sobre o Princípio da População. E esse ensaio do princípio, o ensaio sobre o princípio da população, foi um marco para uma teoria demográfica robusta, e que iria ter muitos seguidores, apoiadores, e que muitas políticas mundiais começaram a se apropriar. Lembrando que quando a gente fala em Thomas Malthus, ele era um inglês, além de ser um inglês, era um economista, pastor da igreja anglicana. Então, a gente pode associar aí todo um contexto político, social e econômico. Se a gente associar Malthus, pegando aí o século XVIII, a Inglaterra era a principal potência mundial naquele contexto, sem sombra de dúvidas. Já era um país que já tinha iniciado o processo de transformação do seu espaço geográfico pela indústria, né? Consequentemente, foi um país também que a indústria obrigou a iniciar uma urbanização muito intensa. Foi também um país que o contingente populacional começou a migrar de maneira mais intensa no globo, do campo para os centros urbanos, para as regiões urbanas. Então tem todo esse contexto que gira em torno da teoria malthusiana. Ele era um pastor anglicano, tem uma questão também aí religiosa por trás, mas sobretudo tem uma questão econômica, de crescimento e sobretudo de bem-estar social da população mundial, mas sobretudo em um contexto
analítico, pegando como referência a Inglaterra, tá? E aí quando a gente fala em Thomas Malthus, ele publicou em 1798 um ensaio sobre o princípio da população, e nesse ensaio sobre o princípio da população, teve uma frase que ficou muito marcada, quando ele afirmou que a população possuía um viés de crescer em ritmo de progressão geométrica, né, de acordo aí com os dados que ele vinha analisando, e a produção alimentícia, nesse caso, estava crescendo em um ritmo de progressão aritmética, não estava acompanhando o crescimento populacional. É claro que ele analisou por todo um contexto inglês, mas com a perspectiva mundial. Ele associou o seguinte: se aqui na Inglaterra está acontecendo isso, é bem provável que nos próximos anos, nas próximas décadas, ao longo aí já do século XIX e adentrando depois no século XX, outras nações irão perpassar por esse mesmo contexto. E é bem provável que o mundo perpasse por um colapso gigante, né? E lembrando que dentro da política e da teoria malthusiana, tem uma política da sujeição ou controle moral. O que seria essa sujeição ou controle moral, segundo Thomas Malthus? Seria como fosse uma condição em relação aos aspectos financeiros no contexto familiar. Eu digo muito o seguinte para os alunos, queridos: se Malthus ele fosse vivo hoje, com esse ativismo que é muito marcante e necessário nos dias atuais, mas sobretudo representativo e visto pelo mundo inteiro, através dos meios de comunicações, facilitado pelas redes sociais, difundido pelas redes sociais, eu acho que Malthus era um cara já perseguido se ele tivesse morto já. Porque um cara que afirma algo como isso, né? Diz que para uma família, para uma mulher ter um filho, era necessário que surgisse uma política de controle moral ou de sujeição, que essa política nada mais era do que um condicionante em relação aos aspectos financeiros do contexto familiar. Entre outras palavras, queridos, era mais ou menos assim. Imagine que Rutherland quer ter um burguelinho. Vamos conjecturar aí Rutherland daqui a 20 anos, já um médico bem sucedido, ganhando aí horrores de dinheiro, com a pá, deixando um pouquinho lá aqui no apartamento, só uns trocadinhos. E aí Rutherland tá com sua esposa, construíram uma família, enfim, ou não, mas ele quer adotar uma criança, algo do tipo. Vai ter que passar por uma política de sujeição ao controle moral. Como assim? Se Rutherland morasse naquele contexto, segundo Malthus, o ideal seria Rutherland passar por um aspecto de fiscalização. Eu não sei como seria essa política de sujeição ou de controle moral, mas seria mais ou menos assim. Rutherland tinha que comprovar condições, condições financeiras dentro de um contexto econômico em que ele está inserido, né? E que nesse contexto ele vai ter condições de criar um burguelinho, criar um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, não importa. Mas ele tem condições de constituir uma família. É claro, queridos, que hoje, nos dias atuais, muita gente pode apoiar isso, pode dizer: cara, Malthus, ele estava mais do que certo, ele era o cara. Mas só que Malthus ele estava analisando muito pelo contexto inglês, não é? Um país pequeno, um país com a população não tão grande comparado nos dias atuais, se a gente for analisar para os dias atuais, trazendo para os dias atuais, sabendo também que muitas famílias apresentam aquele contexto por toda a negligência estatal, por toda a negligência e uma ausência de oportunidades. Quando a gente fala em oportunidades, surgem algumas dualidades, é claro, mas sim, a gente pode falar nisso também. Ou seja, existem muitos fatores que levam, sobretudo, a periferia, as comunidades, registrarem uma alta taxa de natalidade, de fecundidade. Não é só por questão de nascer por nascer, ou então de uma necessidade. Enfim, tem muitos aspectos que é necessário serem analisados para afirmar se essa política de sujeição ou controle moral apoiada por Malthus seria algo positivo ou se seria algo negativo. Claro que tem várias nuances aí que a gente pode analisar. Contudo, Malthus ele tinha muito esse aspecto. Ele afirmou que seria necessário para um controle de natalidade uma política da sujeição ou controle moral. Se não fosse essa política da sujeição ou controle moral, segundo Thomas Malthus, o mundo iria entrar em um processo de colapso, visto que a população mundial tenderia a crescer sempre em progressão geométrica, sobretudo pelos avanços
tecnológicos, da ciência, da medicina, que ele já previa, e que esses avanços iriam condicionar melhorias sanitárias, melhorias na condição de vida, consequentemente a taxa de mortalidade iria cair abruptamente, como ocorreu no século XX em muitos países, né? Em detrimento da taxa de natalidade muito elevada ainda. Sempre quando um país perpassa por melhorias nesses aspectos sanitários, saúde, tende a cair assustadoramente a taxa de mortalidade, sobretudo mortalidade infantil. Foi assim no Brasil em 1940. Né? Em 1940, quando iniciou uma política fervorosa de vacinação em massa, é claro que essa vacinação em massa, vocês devem ter estudado já em história, iniciou em 1903, um marco que foi a revolta da vacina, mas por toda uma política de Rodrigues Alves, né, de Oswaldo Cruz, que estava ali também à frente dessa política de vacinação, de controle da varíola. Mas, enfim, foi a década de 40 um marco para a vacinação em massa sobre várias doenças acometidas por bactérias patogênicas, vírus, protozoários, etc. Doenças como, por exemplo, que naquela época eram muito comum, hoje em dia dificilmente a gente escuta falar. Por exemplo, paralisia infantil, o apólio. A polio hoje em dia é algo que a gente escuta, é raro a gente escutar em noticiários, em jornais, né? Enfim, sendo veiculado notícias sobre um surto de pólio. Antigamente, década de 30 e 40, tinha vários surtos de pólio no Brasil, muita paralisia infantil. Fora outras doenças que eram cometidas por animais invertebrados, vermes e minhocas, plateumintos, nemateumintos, que hoje também a gente não escuta tanto falar, por toda uma política sanitária, uma política também de avanço no aspecto da saúde aqui no Brasil, mas sobretudo também em uma vacinação em massa, uma política de vacinação que iniciou a partir da década de 40, e sempre quando inicia, ou então quando se aplica uma melhoria nesses setores sanitário e no setor da saúde, né, há sobretudo uma queda abrupta da taxa de mortalidade, e a taxa de natalidade não cai assim repentinamente, igualmente como a taxa de mortalidade. Então o que acontece? A tendência é a população crescer muito. Eu estou fazendo um aponto com o Brasil só para vocês entenderem o que Malthus estava refletindo já naquele contexto do final do século XVIII, iniciando já o século XIX. Então, segundo Malthus, muitos países que iam começar a ter uma melhoria nas condições sanitárias, de vacinação futuramente, questões de saúde associadas a avanços científicos, tecnológicos, iriam perpassar por uma queda brusca na taxa de mortalidade e iam permanecer com a taxa de natalidade muito elevada. Porque a taxa de natalidade não cai assim abruptamente como a de mortalidade. Requer um tempo, requer uma distribuição de informações, requer um tempo para todo um planejamento familiar, para todo um condicionante e toda uma caracterização da sociedade em termos de alteração, de rearranjo, enfim, não é tão rápido como a queda, por exemplo, de taxas de mortalidade em geral, mortalidade infantil, como eu citei para vocês, tá bom? Então, imagina nesse contexto, Thomas Malthus defendia essa política da sujeição ou controle moral, que seria nada mais do que um controle na taxa de natalidade. Joinha? E muito alicerçado em cima desse contexto que a gente já deve ter visto várias vezes sendo mencionadas nesse conteúdo. Malthus afirmava que a produção alimentícia ela não iria conseguir dar suporte para esse crescimento, para esse viés, essa tendência em relação ao crescimento populacional, tá? O crescimento vegetativo das nações, sobretudo do globo. Atenção, essa teoria de Thomas Malthus caiu por terra. Claro, isso não quer dizer que ele estava errado. Se tudo que ele estava analisando e que ele levantou quantitativamente, fazendo um recorte de 30, 40 anos, se permanecesse, consequentemente, ele estaria certo. O que deu errado foi o seguinte, ele não imaginaria que também os avanços científicos, tecnológicos, chegassem de uma forma tão rápida no campo, queridos. Na zona agrária, no espaço ruralizado. Por que ele não imaginaria isso? Ele pensou o seguinte, se
a ciência e a tecnologia estão trabalhando afinco para transformar o espaço geográfico mediante a indústria, consequentemente, a tendência é que as cidades e os países se urbanizem cada vez mais para dar um suporte a essa industrialização. Belezinha. Mas ele não percebeu, ou então ele não discutiu na sua obra que esses avanços tecnológicos e científicos seriam e foram e são essenciais também para o setor agrícola, para dar um suporte também a esse contingente populacional que reside na cidade, no espaço urbano, né? Nas indústrias naquele contexto, como nesse contexto atual, na indústria, no comércio, na própria agricultura, enfim, tá? Até porque a partir dos anos, das primeiras décadas do século XX, houve uma revolução agropecuária muito intensa. A Revolução Verde, que chegou aqui no Brasil só em 1970, né, na segunda metade do século XX, já em épocas de Guerra Fria, em outros países, em países desenvolvidos, essa revolução agropecuária iniciou no início do século XX. E essa tecnologia, essa mecanização e essa modernização do campo proporcionou uma maior produção em espaços cada vez menores, dando assim um suporte a esse aumento populacional desenfreado que marcou aí boa parte do século XIX e o início do século XX, em que vários países tiveram sua população duplicada, aumentada em 70%. Querido, só para vocês terem uma ideia, voltando aqui para o Brasil, entre 1940 e 1970, atenção, eu disse a vocês que sempre quando há uma política de vacinação em massa, uma política sanitária, automaticamente há uma queda brusca na mortalidade e a taxa de natalidade ainda permanece elevada. E é nesse contexto em que as nações elas crescem muito em termos de contingente populacional. Atenção, o Brasil, de 1940, quando iniciou uma política maciça de vacinação sobre várias doenças, né, até 1970, nesse intervalo de tempo de 30 anos, nesse recorte espacial de 30 anos, o Brasil cresceu 130%. 130%. Saiu de uma população de aproximadamente 40 milhões de habitantes, foi para ou melhor, de 40 milhões de habitantes, foi para 91 milhões de habitantes aproximadamente. Em 1940 tinha mais ou menos 40 milhões de habitantes. 1970, década de 70, tinha mais de 91 milhões de habitantes. Então, só para a gente ter uma noção, ter uma ideia como ocorre esse crescimento vegetativo, crescimento natural, crescimento populacional de uma nação, quando de imediato há uma política de vacinação, uma política sanitária, uma política na área da saúde, em que há uma queda brusca da taxa de mortalidade e permanece altas taxas de natalidade, sendo necessário futuramente as políticas públicas para controlar essa taxa de natalidade, ou pelo menos equilibrar com a taxa de mortalidade. Tá bom? Então, a teoria malthusiana é basicamente isso. Ele não imaginava que esses avanços tecnológicos e científicos iriam chegar com tanta intensidade no campo, dando suporte para esse crescimento populacional. Por isso que, entre aspas, a teoria malthusiana foi colocada de lado. E aí surgiu a teoria neomalthusiana, que é uma teoria que se desenvolveu no âmbito da Segunda Guerra Mundial, porém ela foi mais intensa pós Segunda Guerra Mundial, teve muitos adeptos, né, que defendiam sobretudo um controle da natalidade para evitar um colapso socioeconômico, por isso que é chamada de neomalthusiana, porque todo aquele contexto de Thomas Malthus defendendo um controle de natalidade para, consequentemente, melhorar o bem-estar social da população como um todo e também para evitar possíveis colapsos socioeconômicos, lembrando que Malthus era um economista, além de inglês, era um economista e um pastor da igreja anglicana, né? Os neomalthusianos, tirando esse contexto aí, já sabiam de todo um desenvolvimento, de uma mecanização e de uma modernização do campo, sabiam que a ciência ia procurar sempre dar um suporte, os avanços tecnológicos iam procurar sempre dar um suporte à produção alimentícia, da produção alimentícia para esse contingente populacional, modificando sementes
em laboratórios, sementes geneticamente modificadas, dando suporte também para uma química pesada no solo, para aumentar a produtividade, corrigindo os solos, insumos agrícolas, fertilizantes, uma química para controlar as pragas, os cidas da vida, os fungicidas, inseticidas, herbicidas, enfim. Então, tudo isso aí entra nesse contexto de uma mecanização e de uma modernização do campo para aumentar a produtividade e dar um suporte para o crescimento populacional na cidade. Joinha? E a teoria neomalthusiana defende controle da natalidade. Queridos, dentro dessas reformas, dentro dessas teorias, na verdade, dessas teorias demográficas, deixa eu dar um macete para vocês. Todas elas, todas, com exceção apenas de uma, que é a reformista ou marxista, que já eu chego lá, todas elas irão defender, atenção, todas elas irão defender fervorosamente um controle na taxa de natalidade. E aí, sobre essas teorias demográficas, eu até aconselho quem não assistiu, assistir um filme que tem alguns erros aí, mas dá para ter uma noção como é um controle de natalidade, um controle político em relação ao crescimento populacional de uma sociedade. O filme, que eu não sei se está disponível ainda no Netflix, chamado Onde Está a Segunda. É muito bom, trama muito legal, um roteiro bacana, traz aí todo um aspecto de teorias demográficas por trás, né? Que a gente pode até fazer uma ponte. Algumas coisas são cinematográficas, então a gente deixa de lado, que é comum com qualquer produção cinematográfica, tá bom? Mas vale a pena assistir quem não assistiu. E quem já assistiu, vale a pena assistir novamente, tendo esse olhar para as teorias demográficas, tendo esse olhar especial, analisando afinco, tá bom? Mas vamos voltar para a teoria neomalthusiana. Dentro dessa teoria neomalthusiana, queridos, além de ter uma adesão grande de pessoas que continuarão defendendo o controle da natalidade para melhorar, consequentemente, a qualidade de vida da sociedade de um país ou então da sociedade mundial e evitar possíveis colapsos, até porque quando se fala em colapso socioeconômico, sobretudo na segunda metade do século XX até os dias atuais, dificilmente a gente fala em colapso local. Normalmente, no mínimo, em colapso regional. E na maioria esmagadora das vezes, quando é um colapso gigante em um país importante, a gente fala em colapso em um sistema de produção global, dentro do capitalismo globalizante, não é? Foi o que aconteceu assim em 2009 nos Estados Unidos da América, com aquela crise imobiliária. É o que está acontecendo agora com essa crise sanitária, essa crise em relação à Covid-19, enfim. Joinha. E um outro ponto em relação a essa teoria neomalthusiana, queridos, é em relação ao subdesenvolvimento. Segundo essa teoria, o subdesenvolvimento ele dá suporte para o crescimento demográfico. Isso quer dizer o quê? Alguns adeptos do neomalthusiano afirmam, desse novo malthusiano, afirmam que as nações subdesenvolvidas, elas são as geradoras de todo o crescimento demográfico mundial e de toda uma necessidade de políticas de controle de natalidades em nações para evitar colapsos que irão respingar em cenário global, dentro de um sistema capitalista globalizante. Entre outras palavras, os adeptos do neomalthusianismo, né? A teoria neomalthusiana irá defender, queridos, o seguinte, de um desenvolvimento progressivo das nações pobres, mesmo elas sendo dependentes das nações centrais e desenvolvidas. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que os neomalthusianos irão tirar do seu vocabulário essa distinção entre nações desenvolvidas, nações subdesenvolvidas, norte desenvolvido, sul subdesenvolvido, ou então, por exemplo, durante a Guerra Fria, um período que durou do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, com o fim da antiga União das Repúblicas Socialistas de Trabalhadores, soviética, em russo significa trabalhador,
com o fim da Iugoslávia também em 91 e o fim da Tchecoslováquia em 92, com o fim desse contexto socialista, resumindo, do século XX, os neomalthusianos eles acreditam o seguinte, que não há mais uma necessidade de fazer essa distinção. Países de primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, países de segundo mundo, socialistas, países de terceiro mundo, os não alinhados, aqueles que não estão nem de um lado nem do outro, ou que seriam os capitalistas subdesenvolvidos, enfim, toda aquela divisão que vocês devem ter visto durante todo um período de 45, 46 anos, né, de bipolaridade, durante a Guerra Fria, os neomalthusianos não apoiam. Eles acreditam o seguinte, tem os países centrais desenvolvidos, aqueles que detêm tecnologia, aqueles que detêm os meios de produção em escala global, tem aqueles que trabalham em prol desses e que irão, nesse caso aí, a maioria esmagadora deles, dar um suporte em termos de recursos naturais, matéria-prima, né, são exportadores de matéria-prima, né, por não ter ainda uma mão de obra tão qualificada, por não ter um parque tecnológico industrial ainda tão robusto, mas seriam países chamados em desenvolvimento. Então eles quebram aí esse termo subdesenvolvido, porque quando, segundo os defensores do neomalthusiano, quando afirmam que existem países subdesenvolvidos, é tipo dizendo assim, olha, vocês são subdesenvolvidos, vocês são pobres, podem continuar assim que o mundo vai dar sempre um suporte para vocês. Segundo alguns adeptos, tá, gente? Isso aí não é uma máxima da teoria neomalthusiana, mas é uma máxima dizer que o mundo subdesenvolvido, ele é respaldado pelo crescimento demográfico. Ou seja, quem é pobre continuará sendo pobre porque, mesmo que tenha um crescimento econômico interessante, nunca será o suficiente em virtude de um crescimento populacional que cada vez mais o Estado vai ter que concentrar esforços e investimentos para setores que não trazem feedback econômico, trazem só feedback social. Setores como educação, setores como saúde, setores como lazer, tá? Enfim, joinha. E aqui, nessa teoria neomalthusiana, eu costumo muito, queridos, dar aqui dois exemplos. Um é bem tradicional, vocês devem já ter escutado falar, da política do filho único na China. Inclusive uma política triste, horrenda. Tem uma série também muito bacana, ela ganhou até um prêmio agora recente, acho que é na Amazon, é da Amazon, o documentário da Prime Video. Agora esqueci o nome, é um documentário com vários episódios falando do período dessa política do filho único na China, sendo, nesse caso aí, sendo descrita por uma jovem que perpassou por todo esse contexto de ser uma filha dentro de uma família que esperava um homem e que mesmo assim a mãe, enfim, conseguiu burlar toda uma fiscalização política, um monitoramento político, enfim, e criou ela. E ela retratou nesse documentário, fazendo entrevistas com pessoas que de alguma forma tiveram inseridas nesse contexto da política do filho único, opinião deles, enfim, contextos que surgiram. Muito bacana esse documentário, muito bacana. Foi um documentário autoral dessa menina e ela recebeu investimento para melhorar o documentário e criar uma robustez. E aí, consequentemente, ela ganhou alguns prêmios aí. Inclusive, esse documentário está disponível. Eu acho que é na Prime Video, gente, se eu não estou enganado. Esqueci um pouquinho aqui qual é a plataforma de streaming e o nome específico do documentário, mas depois eu posso repassar para vocês. Joinha? Mas enfim, essa política do filho único, queridos, ela surgiu na década de 70, foi mais fervorosa na década de 80, mas surgiu na década de 70 e ela finalizou, foi, enfim, colocada abaixo agora nos anos 2000, já em 2015, na segunda década já dos anos 2000, né? Em 2015, o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, afirmou que a política do filho único seria abolida. É claro que é muito fácil falar isso em um contexto já cultural na China, em um contexto em que as taxas de natalidade e as taxas de fecundidade já são controlados, as famílias já têm o hábito de terem um filho, no máximo 2, mas a que preço? Se vocês pegarem um contexto da década de 60, 70 principalmente, e 80, quando teve uma abertura econômica chinesa para as multinacionais estrangeiras, né?
norte-americanas, europeias, nesse contexto a política chinesa foi muito fervorosa e muitas famílias optavam sempre por um filho do sexo masculino. E muitas vezes essas famílias que tinham meninas, ou antes de terem abortavam, o índice de aborto clandestino e, claro, de aborto legalizado em muitos estados chineses foi assustador, aumentou de forma gigantesca, além do aborto ser uma prática muito recorrente na China durante essa política do filho único. Muitas famílias que não tinham necessidade de fazer um acompanhamento durante o período gestacional, quando no parto percebeu que ali estava nascendo uma menina e não um meninozinho, pegava a bruguelinha e jogava. Tem várias fotos que depois eu posso enviar para vocês, então aqui retratar um pouco mais à frente, para que vocês possam perceber fotos de crianças jogadas na rua, em lixeiras, fetos, em florestas. Existe uma floresta lá na China muito conhecida, chamada de Floresta da Morte, ou tem um termo assim um pouco parecido, fugiu um pouco agora na minha cabeça o nome da floresta, que tinha todo esse contexto de crianças do sexo feminino que eram jogadas lá e que foram jogadas ano após ano, sendo escanteadas pelas famílias por toda uma repressão, na verdade por uma opressão e por uma política de controle de natalidade chinesa, a política do filho único, e que é muito triste, gente. A China hoje é o único país do mundo em que a população majoritária é do sexo masculino e não feminino. Pra você ter uma ideia, a população mundial é superior do sexo feminino do que masculina. E todas as nações, tirando a China ou em contextos ali próximos à China, também a população do sexo feminino é superior à população do sexo masculino. O Brasil não é diferente disso. Outros países aí que vocês possam imaginar também não são diferentes disso. Vocês vão ver só alguns pontos específicos do globo mais próximo ali àquele extremo oriente, sobretudo na China, por essa política do filho único na China, tá? Altas taxas de natalidade, claro. Na verdade, a política do filho único foi mais um controle de natalidade em um crescimento econômico que estava sendo visível e que, segundo a política chinesa, seria necessário para controlar e para melhorar os índices e os indicadores sociais e econômicos da China. Mas a gente sabe que a China é um país muito controverso, que mesmo hoje tendo a segunda maior economia do planeta, o segundo maior PIB, mesmo sendo hoje um país que mais polui no planeta, ainda é hoje um país com indicadores sociais muito aquém se comparar ou se relacionar com a economia. Eu digo muito para os alunos que nem sempre uma robustez econômica ela dá um suporte social. Eu sempre dou o exemplo do Brasil aqui na América Latina e dou o exemplo da China. O Brasil, por exemplo, é o país com a maior economia da América Latina, tem o maior PIB, vindo aí na sequência pelo México e na sequência pela Colômbia. Até então era a Argentina, mas a Colômbia ultrapassou recente. E mesmo assim, em termos de indicadores sociais, o Brasil é muito abaixo de outros vizinhos, com economia muito menor. Por exemplo, Chile e Uruguai tem uma qualidade de vida, um IDH muito maior do que o Brasil, expectativa de vida maior do que o Brasil. Enfim, os indicadores, a qualidade de vida no Uruguai e no Chile é bem superior ao Brasil, sendo que o Brasil apresenta uma robustez econômica muito grande. Aí alguém pode até mencionar, mas professor, a população brasileira é muito superior ao Chile e à população uruguaia. Beleza, também concordo com isso. Por isso que a gente não pode afirmar que ter uma economia robusta é sinal de ter um bem-estar social, de ter uma qualidade de vida bacana, né? É o caso também da China. É um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes aproximadamente. É muita gente morando na China. E a China rica, como nós conhecemos, a China que passa nos noticiários, que passa nos jornais, que normalmente é retratada em documentários e em filmes, é uma China rica, é uma China desenvolvida, é uma China tecnológica, é uma China hoje que tem tecnologia 5G com a Huawei. Nessa guerra comercial dos Estados Unidos e a China, Donald Trump está tentando barrar a produção chinesa, ou melhor, a comercialização da Huawei nos Estados Unidos. A Huawei já ultrapassou a venda de smartphones da Apple, ficando atrás apenas da sul-coreana Samsung. Então, assim,
A China hoje tem muitos polos industriais, polos tecnológicos, mas é o leste chinês. Xangai, Pequim, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin. Mas quando você olha para o outro lado, a porção oeste da China, ela é muito agrária, muito pobre, indicadores sociais péssimos. A China ainda é hoje, queridos, mais agrária do que urbana. Mais da metade do território chinês ainda é agrário. Mais da metade da população chinesa ainda mora nesse contexto agrário. Mas é claro, cada vez mais a população chinesa se concentra no leste e no sudeste chinês. E cada vez mais a China passa a sua imagem para o mundo como sendo aquela China ali de Hong Kong, Taiwan, né, estados independentes, mas que fazem parte da política comunista chinesa, dos estados que cada vez mais crescem em termos tecnológicos, como Xangai, Pequim, enfim. São só alguns detalhes que eu quero contextualizar para vocês dentro dessa teoria neo-malthusiana. E por último, uma que pouca gente menciona, mas eu quero mencionar para vocês: a esterilização maciça da população de baixa renda na Índia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, queridos, mas durante um período, a Índia, né, adotou uma política de esterilização da população de baixa renda na Índia. E essa esterilização da população de baixa renda na Índia está muito associado a um sistema estratificado, a um sistema social que vocês estudam e que é designado, chamado de castas, que mesmo sendo abolida pelo governo indiano, a Índia também é um país gigante com uma população gigante. Existem muitos conservadores, então existem muitas regiões que eles costumam manter essa tradição das castas, dos brahmanes sendo superiores, advindo aí de uma hierarquia superior, de uma hierarquia limpa, sagrada, etc. E os Dalits, os intocáveis, que é como se fosse a estratificação menor dentro de uma sociedade de casta indiana, que são aqueles que, mesmo tendo uma ascensão comercial ou econômica na Índia, sempre irão ser vistos com maus olhos, dentro de um sistema de estratificação social indiana. Claro que nas cidades mais modernas, esse sistema de casta praticamente abolido, não se vê tanto, mas existem algumas regiões conservadoras, regiões agrárias ainda na Índia, que mantêm essa estratificação de castas. E quando se fala em esterilização maciça da população de baixa renda na Índia, está associado a um controle de natalidade, em virtude de altas taxas de natalidade, e está associado também a um aspecto também social de estratificação. Tá? Você não vê uma esterilização maciça da população de baixa renda em brahmanes, em vaixás, em sudras. É mais visível nos Dalits. Claro. Aí você pode dizer, mas professores sempre irão fazer parte da base da pirâmide social indiana. Nem sempre. Hoje existem muitos Dalits na Índia que tiveram ascensão comercial e econômica, que são comerciantes, são trabalhadores independentes, enfim, são engenheiros, alguns médicos. Então a Índia hoje atual é bem diferente daquele contexto outrora, tá? E aí a gente entra em uma teoria que foge um pouco desse controle da natalidade, para dar uma resposta, um respaldo a um bem-estar social, a uma melhoria da sociedade, a uma melhoria dos indicadores sociais, de grosso modo. E essa teoria é a teoria reformista ou teoria marxista. Claro que essa teoria marxista ou a teoria reformista, ela é também chamada de teoria anti-malthusiana. Tá? Se é uma teoria anti-malthusiana, ela será contra a teoria malthusiana, a teoria neo-malthusiana e a teoria eco-malthusiana. Resumindo, falou em teoria malthusiana, seja ela a própria malthusiana, a neo-malthusiana ou a eco-malthusiana, vai falar em controle de natalidade, vai defender o controle em relação ao nascimento, tá? Para dar um respaldo, para dar um suporte àquilo que eles acreditam, que eles defendem em termos de qualidade de vida. Enquanto a teoria reformista ou marxista, ela é anti-malthusiana, claro, proposta por Karl Marx, né? Todo o contexto aí do século XIX, mas muito importante também, tem muitos adeptos do século XX. Essa teoria reformista ou marxista, ela associa todo um crescimento demográfico
não responsável pelo subdesenvolvimento, olha só, e sim pelo meio de uma má distribuição de recursos. Olha como a maneira como é vista, tá, a pobreza, a fome no mundo através de uma teoria demográfica. Então, através da teoria demográfica reformista ou marxista, outros pontos podem ser analisados, como pobreza, subnutrição. Hoje em dia não se fala mais em desnutrição, se fala em subnutrição. São aquelas pessoas que têm que comer, mas não têm os nutrientes essenciais para uma vitalidade adequada, para o funcionamento do seu organismo de maneira adequada, não tem todos os aminoácidos essenciais, enfim, os nutrientes que são necessários para que o nosso corpo possa funcionar de maneira correta. Tá? Então, hoje em dia, essa teoria reformista marxista defende que essa subnutrição, não é? e que esse subdesenvolvimento, de forma generalizada, ele não está associado a um crescimento demográfico. É claro que o crescimento demográfico dificulta para que esse subdesenvolvimento possa alcançar ou galgar indicadores econômicos e sociais a curto prazo, mas ele por si só não explicaria esse subdesenvolvimento, o crescimento demográfico, tá? E sim em relação a uma má distribuição dos recursos. Quando ele fala em recursos, está falando em alimentos, está falando em riquezas. Por exemplo, vamos associar o seguinte, queridos. Durante o imperialismo ou o neocolonialismo europeu, no final do século XIX e início do século XX, no continente africano, fatiando o continente africano como se fosse uma torta, um bolo em vários pedaços, pensando apenas nos recursos naturais, na riqueza natural que existia e que existe ainda na África, porém em quantidades menores, comparado com aquele contexto. Imagine-se em todo esse contexto de exploração de diamantes, de ouro, de petróleo, etc, etc, se isso fosse executado pelas sociedades africanas, pelos países africanos. Claro que ali também existe toda uma guerra civil, uma guerra tribal, que faz por onde também o continente africano viver em constante conflito, em constantes conflitos. Não o continente como um todo, sobretudo a África subsaariana, a África negra, né? Mas enfim, essa teoria reformista ou marxista, queridos, ela defende que o subdesenvolvimento não é respaldado pelo crescimento demográfico. Isso quer dizer o quê? Que não é necessário um controle de natalidade, e sim uma melhor distribuição de riquezas, de tecnologia, de recursos naturais e matérias-primas, de alimento, de água, enfim, etc. O grande problema da sociedade é a maneira como os recursos são utilizados. Essa é a máxima da reformista, da teoria reformista ou marxista, tá? Sobretudo pelo sistema capitalista. É claro que ele dá um gancho aí, como ele foi todo um formulador, né? E, consequentemente, contrariou toda uma opressão e todo um processo aí de daqueles que detinham os meios de produção e aqueles que, na verdade, trabalhavam em prol de uma remuneração, vendia a sua mão de obra em prol de uma remuneração. Então, em virtude de todo um contexto do século XIX, das teorias marxistas, as teorias que ele mesmo defendia e que ele formulou, ele tinha que fazer uma ponte aí, claro, com o sistema de produção capitalista. Então, segundo Karl Marx, o grande problema da sociedade não é a maneira como os recursos eles são utilizados, sobretudo pelo sistema capitalista. Então, o grande problema da sociedade não é a maneira como os recursos são utilizados no mundo subdesenvolvido, mas é a maneira como esses recursos são utilizados em cenário global, sobretudo pelas nações desenvolvidas. E quando a gente fala em sistema capitalista, a gente associa assim, mas os países pobres, subdesenvolvidos, eles são capitalistas, a maioria esmagadora deles. Tem alguns resquícios, Coreia do Norte, Cuba, enfim. Mas, a grosso modo, quando a gente fala em sistema capitalista globalizante, os que detêm os meios de produção, os que irão apresentar as principais transnacionais com matriz nos países centrais de desenvolvidos e filiais pulverizados nos países
semiperiféricos e periféricos em busca de matéria-prima barata, de mão de obra barata, de isenção fiscal, de concessão de terras, enfim. Né? Ele afirma que o grande problema da sociedade é a maneira como os recursos são utilizados pelo sistema de produção capitalista. Tá? E por último, a teoria ecomalthusiana. Como o próprio nome diz, é uma teoria que defende o controle da natalidade, porque é uma teoria malthusiana, fazendo uma relação direta com a natureza, com o meio ambiente. Aí entra o eco. Teoria ecomalthusiana. Então seria um controle de natalidade para um desenvolvimento sustentável presente. Segundo a teoria ecomalthusiana, segundo os adeptos à teoria ecomalthusiana, o controle da taxa de natalidade é essencial para o desenvolvimento sustentável, que seria o desenvolvimento sustentável, você explorar os recursos, ter usufruto das matérias-primas e tudo aquilo que a superfície terrestre disponibiliza, mas de forma equilibrada, sem comprometer as futuras gerações, tá bom? E aí associa também o crescimento populacional em ritmo acelerado, né? Que esse crescimento ocasiona uma degradação intensa no meio ambiente pela necessidade de recursos, que segundo a teoria ecomalthusiana, se a população continuar crescendo mundial, como está crescendo em alguns países, o crescimento é nulo, o negativo, mas na maioria esmagadora dos países, sobretudo os países subdesenvolvidos, pobres, periféricos, semiperiféricos, o crescimento é positivo. E aí, quando faz um balanço mundial, a população mundial cresce. Tem crescido constantemente. E segundo a teoria ecomalthusiana, esse crescimento populacional, vegetativo ou natural do globo, tá, ocasiona cada vez mais um impacto ambiental desenfreado, seja em corpos fluviais, seja na própria atmosfera, impactando de forma climática a superfície terrestre. Aí entra temáticas como agravamento do efeito estufa, aquecimento global, né? Impactando também, sobretudo, os recursos que ficarão para gerações futuras. Aí entra a necessidade de extrair cada vez mais para dar um suporte cada vez maior a um contingente que só cresce. Tá? Então, aí são afirmações e são pontos importantes dentro da teoria ecomalthusiana, que tem aí uma porrada de adeptos pelo mundo, sobretudo adeptos ligados a ONGs e a órgãos ambientais. Joinha?